Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel 14 em diante, vamos lá. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Amém? Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Essa é a frase, diga: Elcana coabitou com Ana. De novo: Elcana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Até aí, diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Diz amém. Ela falou com Eli, o sacerdote. Ela disse: olha, tua serva está atribulada. Ontem eu perguntei: quem aqui passa por tribulações? Alguém passa? Por que a gente, quando passa por tribulação, a primeira coisa que vem na cabeça é deixar Jesus? Por que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando passam por tribulação é se afastar da igreja? Não é verdade? Incrível, diga: incrível. Não, de novo: incrível. Diga: é fantástico. Davi, não é fantástico um negócio desse, Davi? Mas é coisa de gente que não entende o caminho que está. Porque olha o que essa mulher, a lição que essa mulher dá para mim e para você. Olha só, que coisa linda. Versículo aí de número... Irmão, olha o que diz aí, ó. Porém Ana respondeu, verso 15: não, Senhor meu. Porque ele achava que ela estava embriagada. Também é outra coisa, a pessoa quando está mal, ela vai beber, ela vai fazer coisa errada, né? E ele achou que ela estava chapada lá, bebendo. O que ela estava fazendo é outra coisa. Olha o que ela fez. Não, Senhor meu, eu sou mulher o quê? Atribulada. Ela não deixou de admitir que ela estava vivendo uma tribulação. Mas ela disse assim, ó: eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Quem entendeu isso? Quer dizer que na tribulação, em vez dela sair, ela entrou mais na presença de Deus. Na tribulação, em vez dela se desviar, ela se tornou mais crente. Na tribulação, em vez dela parar de orar, ela orou mais, porque a Bíblia diz que ela derramou a sua alma perante o Senhor. Irmão, como que Deus não vai ouvir quem derrama a sua alma? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você entendeu o que ela fez, ela simplesmente está nos ensinando como que a gente sai da tribulação, como que a gente vence uma tribulação, como que a gente alcança a bênção de Deus no meio da tribulação. Claro que Deus já está acostumado com você se esfriar na hora que está atribulado. Deus está acostumado em ver que você se rebela contra Ele quando você está atribulado. Porque, sabe, eu vou dizer para vocês qual é o verdadeiro motivo do crente se afastar dele quando está atribulado. Sabe qual é? Faz assim, ó, com o dedo. Faz assim, assim. Quem é o culpado da tribulação? É Deus ou eu? Eu. Mas naquela hora eu estou me afastando de quem? Porque naquela hora eu estou transferindo a culpa para Ele. Eu fico pensando assim: se Deus quisesse, eu não estava vivendo isso aqui. Então a culpa é dele. Mas quem pecou? Quem foi que se afastou?
A tribulação é resultado de Deus, irmão? Espera aí, a Bíblia diz que todos estamos debaixo do sol. E todos, Eclesiastes, todos que estão debaixo do sol passam por circunstâncias da vida bem parecidas. Todos nós somos atribulados todos os dias, no trabalho, na escola. Quem aqui é estudante, ou coisa nojenta, você está aqui, aí prova. Quem viveu isso? Eu ficava, meu Deus do céu, no meio da aula, vou fazer como que chama aquele negócio? Arguição. Do meio do nada, a mulher resolvia fazer uma arguição. Tinha uma professora de inglês que eu tinha pavor a ela. Meu Deus do céu. Graças a Deus que, sabe, passou aquele ano. Ela e uma professora de ciência, eu nunca me esqueço. Eu chamava a professora de ciência, o apelido que eu dei para ela, febre tifoide. É uma doença que dá lá na África. Doença que lá mata mesmo o pessoal. Aquela mulher era nojenta, ela não falava com a gente, ela gritava com a gente, entendeu? Então eu não conseguia gostar da matéria por causa da mulher. Não conseguia. E o primeiro nome que eu consegui aprender dela foi esse, febre tifoide. Aí eu digo, é ela. Ela era uma doença na minha vida. E a professora de inglês, ela tinha aquele olhar cândido, sabe? Ela era uma senhora loura do olho azul, assim, alta, e eu pequenininho. Eu acho, pequenininho assim, mais ou menos, né? Aí eu ficava olhando para a professora e disse, tomara que ela não vá pensar aquelas besteiras de novo. De repente ela, pessoal, arguição. Eu disse, pronto, lascou. Primeiro que eu não sabia nada de inglês, irmão. Aluno de colégio. A arguição dela era chamar a gente para ler inglês e traduzir o inglês que estava lendo. E o meu inglês era aquele onde tu high, onde tu rain. Aí eu ficava pensando, meu Deus, o que é que ela acha que eu sei, com 12 anos de idade, 13 anos, o que é que ela acha que eu sei de inglês? Eu fiquei tão atribulado com aquilo que até hoje eu não me interessei em aprender inglês. Eu fiquei com raiva da língua. Porque você, quando é forçado a uma coisa, fica, sabe, marcado por aquilo, né? Irmãos, a tribulação, ela vem na vida de qualquer um. Você casou, vem tribulação. Você não casou, também vem tribulação. Você trabalha, tribulação. Você está desempregado, mais tribulação. Então tudo que você, para onde você der um passo, vem tribulação. Tem filho? Tribulação. Não tem filho? Tribulação. Então não há nada nessa vida que não traga tribulação para a gente. Agora, Ana, ela pega a tribulação, ela pega o limão e transforma numa limonada. Ela pegou a tribulação e disse, espera aí, eu estou atribulada de espírito, então o que é que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus na minha alma. Eu vou entrar na presença de Deus de todo o meu coração. Amém? Eu vou derramar minha alma diante do Senhor. E quando Ana faz isso, o sacerdote Eli olha para ela e diz assim, quer dizer que você está derramando sua alma diante de Deus? Então, minha irmã, Deus vai ouvir você, Deus te abençoe, amém? E ela ficou tão fortalecida com a palavra, quando ele disse aí no 17, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Dali ela não estava comendo, mas ela começa a comer ali. A Bíblia diz que ela comeu, no verso 18, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, porque ela estava sem conseguir comer. Na hora que ela comeu, lembra que eu falei que Deus queria exaltar ela de alguma forma, que Deus queria, através do seu marido, o Elcana, dava o dobro da ração para ela, da comida para ela, mas ela não comia porque Penina ficava atribulando ela. Quando ela recebeu uma palavra de Deus, ela teve paz e ela comeu, amém? Então, quem está recebendo aqui a palavra de Deus? Mas recebe sabendo que você tem tribulação. Eu tenho tribulação. Mas você recebe a palavra e recebe a paz. A fé que a palavra traz. Amém? Se você estivesse em casa assistindo a Rede Lobo, você estava mais atribulado ainda com a Rede Lobo. Né?
Então, às vezes o diabo diz assim, não, fica em casa que é melhor, fica aí sossegado que é melhor. Aí você liga a Rede Lobo lá e vai sujar suas vestes espirituais. Quando ela foi ouvir a palavra do homem de Deus, ela recebeu paz, ela comeu, amém? Porque não tem como você comer sem paz de espírito. Ela recebeu a paz. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Ele disse, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, amém? Então, a paz que Deus dá é essa aqui. Você está no meio da tribulação, mas a palavra vem para trazer paz. E aí você estava até errando a boca, todo trêmulo. Mas aí quando você recebe a palavra de fé, você acerta a boca de novo. Você já começa a dar aquela... Entendeu? Eu venho do trabalho para cá, irmão, às vezes eu venho atribulado. Uma vez eu entrei aqui, eu não sabia se eu estava entrando no trabalho ou na igreja, de tão atribulado que eu estava. Aí eu tive que subir, e os irmãos querendo falar comigo, só um minuto, deixa eu subir. Cheguei lá no gabinete e o pessoal na porta, e as crianças gostam de me agarrar lá em cima quando eu chego no segundo andar. Eu disse, sai do meio, menino, sai do meio, pelo amor de Deus. Atribulado. Sabe aquele dia que você quer fazer assim com o menino, ó? Sério que pastor atribula também, irmão? Aí eu chego, abro a porta, diante de Deus isso aqui, viu? Abri a porta, ainda bem que o evangelista Paulo sempre liga o ar antes. Aí eu fecho a porta e faço assim na porta. Tranquei a porta e disse, sossego. Sentei nada, eu deitei mesmo no sofá, apaguei a luz, deitei no sofá e fiquei olhando para o teto. Eu disse, Senhor, eu quero agora respirar um pouquinho. Fiquei meia hora respirando. Aí eu via que os meninos aqui embaixo já tinham acabado o louvor e estavam esticando para ver se eu descia. Eu disse, meu Deus, dá sabedoria para eles lá embaixo e me dá aqui em cima sossego. Me dá a tua paz. E aí demorou mais 10 minutos, porque o Espírito Santo é assim, ele vai trabalhando na gente. Aí veio mais 5 minutos, e eu comecei a me atribular com o tempo aqui embaixo. Mas lá em cima, aquela nuvem começou a descer. Sabe aquela nuvem de Deus? Aí eu disse, agora que está chegando a paz, eu não saio daqui nem a pau. Aí era o obreiro batendo na porta, era menino batendo na porta. Eu disse, não vai atribular não, que eu estou entrando na paz agora. Não. Agora que eu estou começando. Fiquei mais 10 minutos. Nesse dia eu demorei, eu desci 8 horas da noite, irmão. Tem gente que fica perturbado, mas eu estava esperando que a palavra descesse também. Quem está entendendo? Eu estava esperando que viesse a palavra de paz para o meu coração. E tem momento na sua vida que você tem que aprender. Não adianta dar lugar à tribulação, não. Você tem que buscar a paz. Amém? Se você for conflitar, na hora que você está atribulado, é pior. Irmão, vai respirar. Amém? Vai respirar. Vai para um canto, fica só você e Deus. Eu tenho mania de ficar com Deus o tempo todo. Sabe, outro dia eu estava no meu carro aqui dirigindo, e aí eu botei no hino, e o hino era muito bacana, eu comecei a louvar bem alto. Quando eu vi, eu estava louvando, gritando dentro do carro já, louvando mesmo. E aí a lágrima começou a descer, eu comecei a falar em línguas dentro do carro, eu estava num sinal e falando em língua. E sabe que quando a gente se anima, né, e levanta o braço e chora, e levanta o braço. Quando eu olhei, estava todo mundo parado no trânsito, buzinando, e gente olhando para mim. Eu digo, vale, meu Deus do céu. Aí peguei a direção e saí assim, ó. É que a nuvem de Deus desceu naquele carro também. Eu estava quase sentindo que o carro ia ser aquele carruagem de Elias, ia subindo, sabe? Então tem um momento que Deus vem com o sossego, Ele vem com a paz, Ele tira da gente aquele peso. Olha o que Ele disse, ó. Tirarei de vós o fardo pesado e vos darei um fardo leve, suave. Entendeu? Quando você vai até Ele, Ele tira o fardo pesado e dá um fardo leve e suave. A opção é sua, ficar carregando o fardo pesado ou não. Eu não gosto de carregar. E quando eu sei que Ele está nas minhas costas, eu corro para Ele e entrego para Ele. Amém? E eu não saio da presença dEle, como Jacó não saiu lá no val de Jaboque, né? Eu não saio da presença de Deus enquanto Ele não ouve a minha oração, enquanto Ele não responde a minha oração. Eu fico lá, eu sou insistente, eu fico batendo. Eu lembro da parábola do juiz
e da mulher que ficava batendo na porta, e batendo na porta, e batendo na porta, e o juiz nada de abrir, e ela continuou batendo até que o juiz abriu e disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero a minha bênção. Disse: tá bom, vou te atender, chega. Não bate mais na porta que eu te atendo. E ela ficou esperando, amém? E recebeu a bênção, porque insistiu. Então eu digo para vocês, irmão, tem hora que a gente tem que fazer igual menino é que fica enchendo o saco. Eu não sei o de vocês, mas o meu, quando o Márcio, né? A Débora, nem tanto, que uma vez eu corrigi, ela entendeu. Mas o Márcio, tem hora que ele enche o saco: pai, eu quero ir para o brinquedo, eu quero ir para o brinquedo, eu quero ir para o brinquedo. E eu fico: meu Deus, me dá paciência agora, que eu estou quase chegando lá. Mas aí eu vejo um caráter de Deus naquilo ali. Eu vejo que o que ele tem é o que eu perdi muitas vezes, o que você perdeu. E nós temos que recuperar. Imagina se você é de oração como aquele menino é. Sabe o que é que o Márcio está fazendo comigo? Ele está orando para mim. Ele está pedindo. Ele está falando comigo, mas ele está insistindo no que ele quer. A gente às vezes perde essa noção, ou não? A gente pede aqui, esquece acolá, e fala com Deus e deixa para lá. Começa uma campanha, esquece da campanha e começa a quebrar a campanha, ou não é? Às vezes a gente começa a orar, esquece até do que a gente começou a falar com Deus, do propósito da oração. A gente abre um jejum e não sabe nem por que foi mais. Começa a ler um texto, pula de texto e não sabe o que leu. Vem para um culto, ouve uma palavra, chega em casa e esquece do que ouviu. Mas aquele menino não, quando ele quer aquele carrinho, quando ele quer aquele bonequinho, quando ele fica insistindo. É chato aquilo, não? Mas aquilo ali faz o pai e a mãe dizer: tá bom, chega, eu vou dar, chega. E ali o menino faz assim, ó. Aí você olha para mim e diz: cara de pau. Só te perdoo porque eu já fiz isso também. Todos nós já fizemos isso. Mas por que esquecemos de fazer? Porque espiritualmente nós temos que ser como criança. A Bíblia diz que só os puros verão a Deus. Essa pureza do saber insistir, do saber pedir, do saber falar, do gritar com o pai, como um filho grita como criança mesmo. Sabe por que eu não vou contra o pedido do meu filho? Porque eu sei que aquilo é puro. Ele não está pedindo uma arma, uma bazuca, ele está pedindo um brinquedo. E a gente atende quando a gente sabe que aquilo ali é bom, amém? Mas tem hora que a gente não quer ouvir. Tem hora que a gente está de saco cheio para ouvir. Eu imagino que, eu não sei se vocês sabem, mas quando Deus e o povo de Israel estava no deserto, Deus nunca quis, na minha visão, sinceramente, Deus nunca quis dar tábuas escritas para o povo. Sabia disso? Não. Verdade. Mas por quê, pastor? Se você ler o profeta Jeremias, ele expressa bem claro e diz: escreverei nas tábuas do vosso coração. O que Deus queria dizer com Jeremias é: não adianta escrever em tábuas de pedra que vocês não ouviram as pedras. Eu quero escrever na tábua do coração, ou seja, na consciência, na alma. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, essa aqui é a aliança, essa é a palavra. Mas se vocês pararem de pregar, as pedras vão pregar de novo. No Antigo Testamento, porque o povo era daquele jeito, e dizia: não, Moisés, fala tu a nós e não Deus. O que foi que Deus fez? Deus teve que falar por pedras. Teve que escrever em pedras, para que as pedras falassem com o povo. E o povo carregava aquelas pedras como um fardo dentro da arca. Lembra disso ou não? As pedras estavam dentro da arca, eles tinham que carregar as pedras. E aquelas pedras, aquelas palavras que são os 10 mandamentos de Deus, servia para o povo como um norte, como uma forma de ser guiado. Mas imagine se aquele povo fosse, se todo aquele povo fosse como o profeta Moisés, e ouvisse diretamente Deus. Sabe, se Miriam e Arão fossem como Moisés, buscassem a Deus como Moisés, tivessem o coração de Moisés, jamais teriam ouvido o que ouviram. Com ele eu falo face a face, com vocês eu falo através dele. É que eles não tinham o coração de uma criança. Moisés era uma criança. Podia estar velho, mas ele tinha a pureza de uma criança para falar com Deus.
E um dia Jesus disse: olha, se vocês não pregarem, se vocês não anunciarem, novamente eu vou ter que escrever em pedras. Amém? Você sabe por que Deus colocou mandamentos ali? Quem sabe? Levanta a mão. Diga assim: mandamentos, regras. Regras. Por que Deus falou com regras para a gente, lá no Antigo Testamento? Por que Deus colocou os mandamentos, as regras lá para serem obedecidas? Por que o povo teve que ser regrado por Deus? Para não se perder. Muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, de quem tem isso no coração, e você também tem. É só que a gente ainda não está vivenciando isso por causa da criança que nós temos que voltar a ser. Mas preste atenção. Regras, diga regras, foram feitas para uma pessoa agir com a outra, que é seu superior. Não é assim? Quando você trabalha num canto, você não tem regras para obedecer o seu chefe. Não é assim? As regras estão lá para serem obedecidas. Obediência é um ato estereótipo. Como que eu sei que uma pessoa é obediente? Pelas atitudes dela. Mas o que Deus queria era mais do que obediência. Deus queria honra. Deus queria honra. E a honra vem de dentro do coração do homem, amém? Quando você sabe honrar a Deus, sobre todas as coisas, amá-lo, honrá-lo, você já consegue exercer a obediência sem regras. Porque a obediência, ela necessita de regras. Mas quando você tem intimidade com alguém, você conhece a pessoa e você faz as coisas que ela espera de você, sem as regras. Ana recebeu a palavra: vai em paz e Deus vai ouvir o teu clamor, amém? Mas o que foi que ela fez? Veja aí no versículo. Ela foi, diga comigo, ela foi buscar intimidade. Versículo de número 19. Na parte B do versículo, lá, diz assim: Elcana coabitou com Ana. Grifou isso aí? O que ela foi fazer? Ela recebeu a palavra, mas ela foi buscar intimidade. Ela coabitou com o seu marido. Imagine, ela tem uma palavra, Deus vai ouvir, mas ela ficasse ali só na regra, só na palavra, e não fosse buscar intimidade. Tem muito crente que está aqui na palavra, recebe a palavra, ouve a palavra, mas fica parado, paralisado na palavra, sem buscar intimidade com Deus. Sabe como é que o povo de Israel andava? Vou mostrar para vocês. Vem cá, vocês dois aqui, vem cá. Era assim que o povo de Israel andava, ó. Fica você no meio, aqui assim para lá, virado para lá. Você vai na frente, fica na frente dela, e eu aqui atrás. Na frente ia o pessoal tocando instrumentos, no meio do deserto, irmão. Aqui, isso era uma forma deles adorarem a Deus. Os adoradores iam na frente, no meio iam as virgens, amém? Cantando, e atrás, pessoas, os tocadores na frente, no meio as virgens, e atrás os adoradores cantando, amém? Então, era adoração na frente, adoração atrás, e a noiva, a virgem, no meio. Quem entendeu isso? Como que funciona isso, pastor? A igreja, a verdadeira igreja do Senhor, é aquela que aprende a adorar, a honrar. A honra vai na frente, vai atrás, e no meio vai a igreja, a noiva virgem, ou seja, pura. A Bíblia diz que Deus habita no meio de quê? Dos louvores. Quem entendeu isso? O que a Bíblia fala? Obrigado. O que a Bíblia fala? Que Elcana e Ana coabitaram, geraram intimidade. Quando eles geraram intimidade, geraram outra coisa. Geraram um filho chamado Samuel, que quer dizer pedir a Deus. Quem quer gerar filhos? Você, para gerar filhos na fé, para ganhar almas para o Senhor, você tem que ter intimidade com Deus, senão você nunca vai gerar filhos para Ele. Por que tem alguém que não ganha almas para Deus?
Porque não aprendeu ainda a gerar intimidade com Deus. Só quando você for íntimo de Deus que você vai gerar pessoas para Ele. Se você não fizer isso, irmão, não der esse passo de intimidade com Deus, você ficar só aí na palavra, seco e duro na palavra, e não tiver um momento de oração, de busca espiritual, quem está entendendo o que eu estou falando? Se você não aprender a chorar, se derramar na presença de Deus, não abrir teu coração, não rasgá-lo, em vez de rasgar as vestes, como eles faziam, rasga o teu coração, gera intimidade com Deus, porque Deus quer ser o teu íntimo. E quando a noiva gera intimidade com o noivo, quando a igreja gera intimidade com ele, com o Senhor Jesus, ela tem filhos e filhas, amém? Filhos e filhas, ela vai gerar filhos e filhas. Enquanto Ana não gerou intimidade com Elcana, enquanto Ana não foi até a palavra, recebeu a palavra e gerou intimidade pela palavra, ela não conseguiu. Ela estava indo até Elcana, mas sem a palavra. Mas quando a noiva vai com a palavra, ela gera intimidade pela palavra, ela consegue alcançar aquele seu ideal, amém? E é importante a gente perceber o cumprimento de tudo que aconteceu com Ana tem a ver com tudo que acontece com a gente, porque tudo vem na intimidade que a gente gera com Deus pela palavra. Diga assim: a palavra de Deus é um espelho que revela coisas escondidas dentro de nós. Então ela foi lá entender pela palavra os porquês, porquê de tanta humilhação, de tanta tribulação, de tanta angústia no espírito. E aquela hora, ela recebe a revelação da palavra. Tiago, capítulo de número 1, versículo 23 e 24, fala que a palavra de Deus, ela é comparada a alguém que se olha no espelho, se vê como é, e quando se vira, muitos esquecem do que viram. Então nós temos que ter cuidado, porque a palavra ela vai trazer para mim o espelho de quem eu sou, ela vai mostrar, ela vai me revelar quem eu sou diante de Deus, ou quem eu poderia ser, e quem eu estou sendo, amém? Às vezes você diz assim: não pastor, mas eu aceitei Jesus. Amém, irmão, que você aceitou Jesus, mas vem cá, quando alguém quer namorar com alguém, será que é só um que tem que querer ou os dois? Você já perguntou se Deus realmente quer namorar com você, noivar e casar? Pastor, eu recebi ele. Sim, agora falta ele te receber também. Quem sabe disso? Ele vai ter que te receber, irmão. Agora eu pergunto, você é ou não é exigente ao receber uma coisa? Hã? Você quer qualquer coisa de Deus? Você quer qualquer coisa? Você vai casar com qualquer pessoa, de qualquer jeito, a qualquer custo? Não. Irmão, ele pagou um custo muito alto para ter você do jeito que ele quer. Ele deu o único filho na cruz para que você seja a noiva que ele espera que você seja. O preço foi muito alto. Ele quer você com vestes mais brancas que a neve. Apocalipse capítulo de número 3 fala isso. Ele quer que você tenha vestes brancas. Ele espera que você tenha essa unção com óleo, esse lavar da água e esse ungir do sangue. Sabe, Deus espera de você um sacerdócio puro de uma criança. Ele escolheu a noiva que ele quer. E quando a gente for estudar as 7 igrejas do Apocalipse, que vai ser depois do encontro, você vai ver que seis igrejas, nenhuma delas tiveram essa palavra, só uma, chamada Filadélfia. Ela disse, o Senhor disse para ela, através de João: eu tirarei você da tribulação, amém? Quem entendeu? Hoje você se sente atribulado pelas coisas da vida, mas vai vir um momento chamado momento da grande tribulação. E no momento da grande tribulação, muitos irão ter que enfrentar a grande tribulação com anticristo, com falso profeta, com tudo. Mas aquela que for a noiva que ele espera vai ser tirada da tribulação. Não vai sofrer a tribulação. Ana estava lá até enquanto ela não entendeu isso. Quando ela entendeu, ela foi gerar intimidade, ela foi buscar intimidade. E aí ela saiu da tribulação, ela venceu a tribulação. Quem quer vencer sua tribulação? Aprenda isso, irmão.
Você corre, que só cansa. Pastor, é que de manhã cedo eu saio para trabalhar, eu corro, final do dia você está morto, cansado, e não conseguiu a vitória. Não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque antes de você ir atrás do trabalho, antes de você correr atrás das coisas, você deve perguntar aquilo que está lá em Tiago, capítulo 4. Se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Acalma-te. Ó minha alma, por que estás abatido, ó minha alma? Hein? Por que estás abatida? Da onde vem o socorro? Outro texto diz: o meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez o céu e a terra. Então, Salmo 23, deitar-me faz aonde? Verdes pastos. Deita aí nos verdes pastos. Guia-me pelas águas tranquilas. Sai da tribulação. Senhor, o Senhor não vê? Nós vamos morrer nesse barco. Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Cesse, chuva. E tudo parou. Então eles olharam e disseram: quem é esse que o vento e o mar e a chuva lhe obedecem? Jesus estava lá para dizer: a minha paz eu vos dou na tribulação. Amém? Então pergunte a você mesmo: você pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça? Mas a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios tem nela. Deus tem contado os fios da cabeça sua, Bruno. E olha que a contar aí é difícil. Você tem muito cabelo, irmão. Imagina aí como Deus é. Ele sabe quanto de cabelo cada um aqui tem. Por isso que você foi abençoada. Porque Deus, Ele sabe. E Deus é ciumento até com o fio de cabelo da nossa cabeça. Amém? A gente às vezes fica tão atribulado, tão angustiado com coisas que vão passar. Deus está dizendo para você: vai passar, filho. O choro pode durar quanto tempo? Uma noite. Mas pela manhã vai vir o quê? A alegria, quem crê? Então tenha paciência, está passando. O que um pai diz para o filho quando está doente? Vai passar. É ou não é? É o que o pai está dizendo para você. Está atribulado? Está doendo? Está sofrendo? Vai passar. Só não faz a desgraça de se afastar da casa do pai, de sair da casa do pai, porque Deus está te chamando para esse lugar. Para quê? Para que você receba a paz que você precisa. Quem entendeu isso? Gere intimidade com Deus hoje. Vai coabitar com Deus. Eu queria terminar dizendo isso. Maria, ela gerou Jesus, não foi? Mas quem gerou Jesus em Maria foi o Espírito Santo. A igreja somos nós somos a mulher que precisa engravidar. E o único que pode gerar dentro de nós é o Espírito Santo. Para que a gente gere filhos e filhas. Como que você vai gerar sem o Espírito Santo? Do mesmo jeito, Maria é o retrato da igreja. Do mesmo jeito que ela recebeu o Espírito Santo para gerar, nós temos que receber o Espírito Santo para gerarmos também. E sabe o que Maria fez? Retrato de Ana. A mesma coisa que Ana fez, entregou Samuel a Deus. Ela, quando Jesus nasceu, ela disse: ele é do Senhor. Amém? Ele é do Senhor. Mas um dia ela foi atrás de Jesus em várias partes. Ele estava com 12 anos, ela procurou, e José com ela, e bateram perna na cidade toda, e nada de encontrar Jesus. Aí ela lembrou e disse: vamos lá no templo. E quando ela chegou lá no templo, Jesus estava falando no meio de todos os homens que estavam lá ouvindo a palavra. Ele estava pregando com 12 anos. Aí ela chegou e disse: Jesus, como que você faz isso comigo, seu pai? Aí ele lembra para ela: ei, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. E um dia ele estava pregado na cruz e ela: Jesus, meu filho, meu filho. Ele disse: mulher, teu filho está aí do teu lado, João. Porque ela tinha que entender que ela gerou para Deus. Amém?
Então, quando nós geramos, nós não somos donos de ninguém. Nós geramos para Deus. Ele é que é o dono das ovelhas. Quem entendeu? Você é de Jesus, diga: eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Não sou de homem nenhum, eu sou de Cristo. Amém? A gente não fica com um selinho nas costas. Às vezes a gente... Eu sou uma pessoa denominacionalista, sou, porque eu cresci no Evangelho e sei a importância que a igreja tem. E a necessidade de congregar. Amém? É até bíblica ela. Mas hoje, você nota que às vezes as pessoas têm um desamor pela outra por causa de uma placa de igreja, ou não é? Não é? Ela olha com uma indiferença para você, porque você não é da mesma igreja dela, irmão. E ninguém carrega essa tarja, a não ser aqueles que não entendem que não são do homem, mas de Deus. Por isso que eu sempre bato numa tecla: não sermos prosélitos, mas sermos de Cristo. O nome da igreja é Cristo Salva. O nome da igreja não é Missionário Salva, Márcio Salva. Não, é Cristo Salva. E essa importância faz de você uma coisa importante. Você é ligado diretamente a Deus. Você é gerado diretamente pelo Espírito. Quando você está aqui, você recebe o Espírito Santo e começa a gerar filhos e filhas para Deus. E uma pessoa que não gera, guarde isso, diga: uma pessoa que não gera. Às vezes a pessoa está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, vai. Eu vou falar em meses também, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não gera. Você já viu um casal gerar não tendo intimidade? Como que vai ser? Se não for pelo Divino Espírito Santo, e só foi um, não vai gerar nunca. Ninguém gera assim, ó, você fica aí, eu fico aqui. Você fica nessa cama aí, nesse quarto, eu fico nesse outro aqui, vamos nos concentrar. Perlim, pim, pim, aí o menino nasce lá na mulher. Não. Tem que dar uma passada lá e gerar intimidade. E aí essa intimidade vai gerar filhos e filhas, amém ou não? Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem intimidade com Deus, você vai ser uma mulher estéril, que só tem a palavra pura, mas seca. Por que seca? Porque sem o óleo do Espírito, a engrenagem espiritual fica seca. Quem já andou num carro que a engrenagem está seca, que as rodas estão secas, você tem que botar aquela, principalmente os carros mais antigos, você tem que botar óleo, como graxa, né, no graxeiro, senão o pneu não roda que preste, irmão. Nós somos pessoas que precisamos do Espírito Santo, porque senão fica um relacionamento seco, e sem ele a gente não gera. Então você vai ficar aqui, Davi, olhando para mim 1 ano, 2 anos, eu vou ficar procurando, cadê os filhos do Davi? Cadê os filhos do Davi? Que Davi veio para a igreja, ouve a palavra, mas não gera filhos. Cadê os filhos dele? Cadê os filhos do Jurandir? Cadê os filhos da Maria? E assim vai. Bruno, que ontem trouxe o pai, os irmãos, começou a fazer aí, gerar filhos. Mas assim, quando a gente começa a gerar filhos, é que a gente está gerando intimidade com Deus. Então não se conforme em só ir à igreja e só ir receber a palavra. Você tem que querer intimidade. E quando você gerar, você vai povoar a casa de Deus. Amém ou não? Eu peguei o que o diácono Naildo estava orando, falando que vocês são capazes, e são mesmo. Aqui ninguém aqui é incapaz de gerar filhos, todos são capazes. Eu posso dizer aquilo que falaram do exército de Davi: o menor vale por 100 e o maior por 1000. Amém? Mas você tem que gerar intimidade para poder ter filhos. Às vezes não é só ir evangelizar, ir pregar, falta ir orar, ir respirar com Deus. Entende? Aquele momento é você e Deus, onde Deus tira todas as dúvidas e responde todos os porquês que você precisa.
Vem aqui gerar intimidade com Deus, por favor. Fale com o Senhor. Não queira que ninguém... Sabe uma coisa que eu acho muito preocupante? Quando você transfere para o outro a sua culpa. Você diz assim para alguém: olha, eu só vou ser crente se isso ou se aquilo acontecer. Eu só vou servir a Deus quando isso acontecer. Quando o meu marido ou quando a minha esposa se converter. Quando isso ou aquilo Deus fizer na minha vida. Irmão, não é assim. A gente não gera intimidade com Deus ou com alguém fazendo com que alguém faça aquilo que a gente quer na marra. Não é verdade? Isso aí não é gerar intimidade, isso aí é um estupro. É um estupro. Tem gente que quer chegar e dizer: Deus, eu te sirvo, mas vem um carrilhão de coisas. Seja humilde, que você está se aproximando do Rei dos Reis. Ele te colocou não para ser uma mulher no harém, mas para ser a mulher, a igreja, a noiva. Amém? E se Ele está te chamando para reinar com Ele, o que você quer falando com Deus e exigindo coisas de Deus, irmão? Lembre-se da rainha Esther. Aquela mulher entrou lá, quase que num sorteio, né? Mas ela soube chegar. O nome dela era Radassa. Mas ela vai dizendo: sou Esther. E ela ganha espaço no coração do seu marido, do rei Assuero. E aí ela gera uma intimidade. Amém ou não? Ela gera uma intimidade. Essa intimidade fez com que Assuero esquecesse até que ela era judia, quando ele soube. Quando Ramã vai e desvenda o segredo: ela é judia. Ela já me conquistou, já está aqui comigo, já amo essa mulher. Então para mim pouco importa se ela é judia, se ela o que ela fez no passado. Ela mentiu para mim, não importa mais. Agora eu sei que eu a amo. Amém? Então ela soube gerar intimidade, ela soube conquistar o seu espaço. Com Deus nós temos que fazer isso, conquistar o espaço no coração de Deus, conquistar a bênção. Você não veio aqui colocar imposições a Deus, mas você veio conquistar um espaço no coração dele para que ele te abençoe. Amém? Aproxime-se de Deus com o coração de uma criança, com um coração humilde. Fale com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fale com o Senhor. Glória a Deus. Fale com o Senhor. Faça como Ana, atribulada. Ela derramou a sua alma perante Deus. Sabe, pastor, como é que eu derramo minha alma perante Deus? Quando a alma está sendo derramada, as lágrimas saem dos olhos. Quando a gente chora, é que a alma está chorando, irmão. Quando ela disse: estou derramando minha alma, ela está dizendo: eu estou chorando. Vem de dentro. Chore na presença do Senhor, derrame a sua alma perante Ele. Toda tribulação que você veio sentindo vai passar. Vai passar. Deus vai suprir a tua necessidade, a tua carência. Sabe, às vezes você não tem sido sábio ou sábia para receber a bênção do Senhor. Você reclama do marido quando o marido se converte. Aí você diz: ah, mas eu não quero ser crente, eu não quero estar na igreja, eu não quero fazer as coisas de Deus. E aí como é que fica, irmão? Tanto pedido para coisa nenhuma. Hoje você está aqui, peça a Deus e faça aquilo que você pediu. Lembre-se que você falou com Deus: quero o meu marido. Tem uma irmã que ela entendeu isso depois de muitos anos. Ela chegou essa semana para mim e disse: pastor, faz 7 unção em mim. Eu acho que essa foi uma das bênçãos da campanha, viu? Faz 7 unção em mim, que eu vou vestir a farda. Depois de tantos anos, ela entendeu que ela tinha que vestir a farda. E ela está, sabe, aqui recebendo 7 unções para vestir a farda dela. Mas um dia, o marido dela cheirava
O marido dela assaltava mercadinho para poder comprar a droga. E ele vendia tudo dentro de casa e fazia tudo de errado. E ela veio chorando para mim no altar da igreja e disse: pastor, você ganha de Deus, mas não quer fazer a sua parte. Quem entendeu? Você está aqui, irmão, salvo, recebeu a palavra, abençoado, Deus é contigo, mas você tem que se entregar para Ele e gerar um profundo relacionamento com Ele, amém? Então, você tem lágrima nos olhos? Chore agora, mas chore de alegria, chore votando a Deus, chore admitindo que você precisa de uma bênção do Senhor agora, amém? Fale com o Senhor. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.